Olá! A cada ano no Brasil cresce o número de crimes contra homossexuais. A homofobia é o tema do programa Sem Disfarce de hoje. Participam com a gente dessa discussão o professor doutor em Educação Damião Rocha e também o coordenador no Tocantins do movimento Arte Gay, Silvânio Mota. Muito obrigada pela presença dos dois. E eu começo perguntando a falta de punição para esse crime específico, homofobia, seja de assassinato, seja de desrespeito, seja de agressão, de alguma forma gera a sensação de impunidade naqueles que cometem esse tipo de crime, na opinião de vocês? Olha, essa é a grande reivindicação dos movimentos sociais organizados, no sentido de que não é mais possível, não é mais tolerável. Cada vez mais o índice de crimes dolosos contra as pessoas LGBTs, no momento em que somente as práticas educacionais e culturais não têm dado conta. Então, o movimento pela criminalização dessas práticas tem sido a estratégia que a sociedade civil organizada e principalmente os movimentos sociais têm reivindicado junto aos parlamentares, no sentido de que cada vez mais requintes de crueldade e essas violências se constituem de crime de ódio. Não é só simplesmente um crime contra a pessoa ou contra o patrimônio, né, como realmente a gente vê em outras situações. Portanto, a criminalização é uma das estratégias inevitáveis, uma forma de barreira do aumento dos índices dessas violências. Hoje não é possível essa criminalização. Sim, Graziela, então, antes de falar, nós queríamos dizer que a UAB Tocantins é uma entidade da qual também eu estou representando lá na Comissão da Diversidade Sexual, foi criada recentemente, né? E a UAB Tocantins tem dado uma grande resposta à luta contra a homofobia no Tocantins. Mas em relação ao Brasil, o histórico que tem é de que os crimes se tornam impunes. Mas no Tocantins, em especial, você sabe que desde 2002, a ONG Giamo, da qual fui presidente durante 3 mandatos, a gente começou a fazer o levantamento dos crimes. Então, assassinava alguém, a gente colhia os dados e mandava para o Grupo Gay da Bahia, que fazia, naquele tempo, o monitoramento. Hoje, o governo federal já faz, né, através da Secretaria Especial lá de Direitos Humanos. E desde 2002, a gente vem contando os casos. O último, do Matheus Júnior, nós contamos 52 casos. Desde que sai na mídia, né, que sai no jornal, que sai na imprensa, que as pessoas ficam sabendo. A gente não ficamos sabendo, por exemplo, os casos lá do interior, que não se tem notícia, que não se notificado. Então, a nível de Brasil, a intolerância é muito grande e os crimes são, na maioria, ficam impunes. Mas no Tocantins, a gente acompanha os casos, não sei se é por causa das pessoas que saem da imprensa, ou gente geralmente conhecida, né, que a polícia tem dado uma resposta de imediato. Por exemplo, quando descobriu o assassinato do Matheus Júnior, rapidamente se conseguiu chegar nos criminosos, né? Então, no Tocantins, a polícia tocantinense tem dado assim, uma boa resposta. Agora, no judiciário é onde está o problema, né? Porque você acaba ficando os crimes impunes. O caso do Rosenclay, por exemplo, que foi um dos primeiros, não sei se o Damião lembra, acho que foi em 2005, né? Por um problema de uma prova lá, os 2 criminosos que eram confessos foram inocentados. Agora, é importante popular, né? A gente perceber que, por mais que nós tenhamos avançado na investigação policial, no inquérito, na área do direito, eu acho que as instituições cada vez mais têm se organizado nesse sentido, as seções, as promotorias, né? Nós temos aí vários enfrentamentos importantes. Mas eu e uma aluna minha de mestrado, em Prática Jurisdicional e Direitos Humanos, publicamos um artigo recente de uma pesquisa, de uma amostra que ela fez em umas comarcas aqui da região do Grupi, aqui no Tocantins, buscando os crimes dolosos contra a vida, contra a pessoa. E o que nós observamos da quantidade de crimes contra as pessoas, que o próprio inquérito policial, ele não tem uma tipificação de classe, de gênero, de etnia.
Portanto, como o Silvano termina de relatar, por mais que a gente diga, ou o movimento diga, que os últimos crimes e esse número que nós temos aí chegando a mais de 50 assassinatos de pessoas não autodeclaradas LGBTs, mas que a gente sabe que tem, no mínimo, um comportamento LGBT, geralmente esses crimes não são considerados dentro da área policial e do direito como crimes homofóbicos. Porque Talvez isso não está... por falta dessa tipificação. Não está tipificado. Não Inclusive, está esse é o tipificado. problema, né? Que hoje é a principal meta do movimento LGBT no Brasil, é criminalizar a homofobia, né? Tem um projeto que tramita na Câmara, a PLC 122, já foi arquivado com certeza, porque com essa onda de conservadorismo que nós estamos vivendo no Congresso, essa lei nunca vai passar, né? Para tipificar um crime contra o homossexual como um crime homofóbico. Não é nem para ser uma pena diferenciada, apenas para tipificação. Tipificar para dizer que aquele foi um crime homofóbico. Até para que vocês tenham um controle maior. Aí no projeto original eu queria que aquele crime fosse hediondo, que as penas são mais rígidas, né, insuscetíveis de graça e de liberação de pena, por exemplo, né? E aí isso já foi consensuado de tirar. Não é só se tipificar o crime para dizer, aquela pessoa morreu, foi de homofobia, mas nós sabemos o número de casos que tem aqui no Brasil. Nunca vai se conseguir isso, nunca conseguimos, né? Mas é a meta que a gente tenta colocar. Aí todos os crimes que a gente vê aí é latrocínio, roubo seguido de morte. Né? Apesar da crueldade, porque é a crueldade que vai caracterizar o crime homofóbico. E eu ia perguntar isso. A gente, pelo menos a impressão que se tem ao ter notícias da imprensa, né, é que os crimes homofóbicos sempre têm um requinte maior de crueldade. Sempre fazem com que a vítima sofra antes do assassinato. É isso mesmo? Essa é a verdade. A principal característica do crime homofóbico, pela essa lei, seria a questão do ódio, né? O requinte de crueldade que seria marcado. Por isso que todos os casos você vê que tem um pouco de requinte. O movimento tem feito essa reivindicação muito contundente. Porque os diversos outros crimes, e nós não estamos defendendo aqui se tem crimes mais leves ou mais pesados contra a vida, todos eles são terríveis. Mas o crime homofóbico é caracterizado como um crime de ódio. Quer dizer, quando você tem um roubo seguido de crime, em que o assassino ele quer apenas o patrimônio da vítima, ele usa a estratégia, né, do roubo, do arrombamento, enfim, para obter o patrimônio. O crime homofóbico não. Geralmente é um crime que se reveste desse caráter de ódio pelo assassino ter prazer de violentar, de estrangular, de esquartejar a vítima. Então, essa tipificação ela é importante para se dizer que, olha, não é um simples crime, né? É um crime que atenta contra os valores mais importantes do cidadão, que é a vida. Isso também nos casos de agressão, que é o que a gente nota. Sim, né? aí é que vem uma coisa interessante que a gente também já pesquisou. Em 2010, na Parada Gay de Palmas, nós fizemos uma pesquisa, justamente com o núcleo de pesquisa da UFT, né, Gênero e Diversidade, e apontou lá dos entrevistados que 84% dos entrevistados, e olha que gente na parada de várias cidades, né, disseram que já sofreram algum tipo de agressão, seja física ou verbal, apenas por conta da orientação sexual. 84%. Então, eu perguntava assim, você já sofreu algum tipo de agressão na rua? Na escola? Em casa? Nós fizemos esse questionário, né? Tem todos bem tabulados esses dados. Então, foi assim, incrível esses dados, porque demonstram uma sociedade extremamente tolerante, né? Especialmente em casa, na família, na comunidade. Então, a população LGBT sofre muito. Mas o ápice desse sofrimento é justamente esse crime de ódio, né? Os assassinatos, que o Brasil é campeão mundial nesse tipo de crime, assim também como é contra as mulheres. Então, é uma coisa assim, horripilante, que, infelizmente, a gente está com dificuldade de combater por causa do conservadorismo que está impregnando a política aí. Não tem abertura para se discutir nas escolas, a gente está vendo aí leis proibindo, né, essa discussão de gênero na escola. Palmas chegou a recolher os livros. Nem os militares ousaram fazer isso, recolher livro. Agora chegaram lá o pessoal da prefeitura, tiraram os livros para não discutir.
questão de gênero. Então, isso é muito grave, é um absurdo. Agora, nós temos que não defender mais nem tanto a criminalização, porque o mais urgente vai ser tomar conta disso aqui agora, a questão das escolas, por exemplo. Né? Assim, são duas vertentes, eu até queria no próximo bloco trabalhar essa questão da educação, porque a gente sabe que uma das vertentes para reduzir essa questão do preconceito é a questão da educação e a discussão sobre isso. Mas ainda na parte da criminalização e do crime, pelo menos a gente que acompanha, a gente nota que a partir do momento que veio a Lei Maria da Penha, as delegacias especializadas com relação à mulher, o atendimento, os números, as políticas públicas, elas começaram a acontecer mais em função desses dados. É isso que a gente precisa. E agora, como conseguir, se nem a tipificação está sendo possível diante de Olha que até a Lei Maria da Penha, tão... até que a Lei Maria da Penha está sofrendo ataque também. Eles querem derrubar a lei, tirar vários artigos de lá, e olha que o movimento feminista é bem mais antigo do que o movimento LGBT, por exemplo. No Brasil, o movimento LGBT veio se fortalecer na década de 90, o movimento feminista já vem na década de 70, 60. E pior ainda, a falta da tipificação cria um outro agravante, que é a culpabilidade da vítima. Que é um outro agravante, né? É um outro agravante. Até com a Lei Maria da Penha, isso, quantas mulheres diminuiu bastante. Uhum. Porque com a Lei Maria da Penha, vem a mulher vítima, mulher vítima, vítima, mostra vítima. Que um terço das mulheres acham que a culpa do estupro é ainda da mulher, né? Apesar delas, disso, né? ainda Então, a gente nota que parece que há um controle maior, né, de tudo foi isso. Foi 70%, né? Mas se for LGBT, por exemplo, vai ser 100%. Todo mundo acha que morreu porque é culpa da vítima, né? Então, essas minorias que são extremamente discriminadas, elas têm isso, né, de ser vitimizadas pela segunda vez, né? Então, no caso das mulheres, e além também do contra o racismo, é um caso exemplar também. Depois que endureceu o racismo, que ele virou um crime de ódio, né? Que ele ficou um crime hediondo, duvido se tem alguém hoje que naturalmente faça uma piada, por exemplo, contra negro, ou pense duas vezes antes de fazer, né, um crime de racismo, né? Então é terrível. Então é por isso que nós precisamos da criminalização da homofobia, justamente para a gente resolver e fazer com que o judiciário se preocupe, a população se preocupe, né, e criar mecanismos de coibir esse tipo de violência. Com certeza. Eu vou para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto.